esse é o seu guia para a segunda temporada de Mr. Robot. Para falar desse assunto, a gente precisa começar de onde a gente parou no último vídeo, que foi o grande hacking. O que aconteceu depois disso? Como o mundo ficou? A E-Corp está falindo praticamente e agora ela quer criar uma nova forma de fazer dinheiro. Durante a temporada, o que acontece é o lixeiro não está mais passando, existe uma certa quantidade de dinheiro que você pode ou não sacar. Já no último episódio, a gente percebe as consequências, a grande consequência. Do nada, toda a energia acaba e a gente fica ouvindo o som de sirenes e tudo mais. E o caos se instaurou. E agora nós entramos na história do Elliot. O que aconteceu com ele? A gente descobre que ele foi, na verdade, preso e essa foi uma das grandes revelações da temporada. O que aconteceu foi que o cara que ele tinha hackeado e falado pra ficar longe da Krista porque ele era um cara mal intencionado, denunciou ele pra polícia e ele foi preso por hacktivismo. Ele ia ficar 6 meses preso, mas ele foi solto com um pouco de antecedência. Mas isso a gente vê lá na frente. Primeiramente, nós temos ele tentando se aproximar do Elliot e o Elliot não quer papo mesmo porque ele não tá nem aí, ele tá querendo seguir aquela regra dele e a rotina dele. Então o Ray tenta ser amigo dele, o que acontece é que ele descobre todas as fraquezas do Elliot e usa contra ele, porque ele quer convencê-lo a fazer a transferência do site dele de qualquer maneira e não quer, claro, que ele olhe. O Elliot precisava usar um computador e como o Ray sabia que ele em algum momento ia precisar, o que ele faz? Dá essa oportunidade para ele e ele então tem que fazer essa migração do site. Então o Elliot desconfia que tem uma coisa muito errada com aquele site do Ray e ele vai lá e olha. A gente chega no episódio 6, onde o Elliot está sendo espancado. É aí que nós temos aquele episódio temático estilo sitcom dos anos 90. É engraçado pra caramba, também é muito mórbido e adulto. Só que o que acontece é que mostra que o Mr. Robot estava tentando esconder, proteger o Elliot da realidade, o que explica também muita coisa sobre toda a história da série, aliás. Então o Elliot foi sim espancado e foi levado para um hospital. Só que o hospital, com certeza, era, na verdade, a enfermaria da prisão. O que explica que quem atacou o Elliot foram os caras da prisão que também foram afetados pela perda do site do Ray. E durante esses episódios, então, nós descobrimos que o Leon tá trabalhando pro Dark Army. Durante esse arco do Elliot na prisão, que a gente descobre isso e tal, no episódio onde nós temos a sitcom, é mostrado o quanto a família dele era disfuncional. A mãe do Elliot batendo, queimando a Darlene, e o pai dele, assim, meio que não prestando atenção em nada. Só que o que mais mostra mesmo era o tanto que a família dele era esquisita. Agora, a Darlene, na cena dela, ela conta que quando ela era criança, uma mulher sequestrou ela. Essa mulher tratou ela muito melhor do que ela poderia imaginar que teria na vida. 3 dias depois, a mulher foi presa e ela voltou pra casa. E ela conta que ficava sonhando e tentando torcer para que aquilo nunca acabasse, ou seja, mostra tanto que a família dela era insuportável, e principalmente a mãe dela. O plano do F-Society parece ser mudar o mundo, livrar o mundo do capitalismo e etc, e mudar tudo, e principalmente, o objetivo principal, destruir a E-Corp. Ou seja, esse é o sonho do Elliot. É aí que chega o Philip Price, o CEO da E-Corp. O que ele quer? Como ele explicou muito bem, na verdade, para o White Rose, o que ele quer? Ele quer ser o homem mais poderoso na sala. Quando o mundo cair, eu quero ser o homem mais poderoso. Mas tem um porém. Nós percebemos que o Philip Price, ele não é um homem muito inteligente, não. Ele não sabe nem metade do que o White Rose quer. O que ele acha, e que eu acho também que poderia estar acontecendo, mas na verdade eu acho que não vai acontecer, é que, como a outra personalidade do White Rose é o ministro da defesa do Estado e blá 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 da China, o que poderia acontecer? No mundo real, se os Estados Unidos cair como economia do mundo, quem vai ser a próxima potência mundial? A China. E a China é o país do White Rose e do Dark Army. Então o Price pensa que se o mundo vai acabar ali, a economia dos Estados Unidos vai acabar ali, ele vai ficar do lado da China para conseguir ficar sendo e continuar sendo o homem mais poderoso ali. Só que esse não é o plano do White Rose. Na verdade, o plano do White Rose ainda está completamente em preto, porque a gente não tem ideia do que é.
Do outro lado, nós temos a Dominique DiPiero, que trabalha com o FBI. E a grande revelação dessa temporada foi o quê? O FBI sabia de tudo desde o começo. Mas a personagem também traz outro ponto que a gente precisa discutir. Na primeira temporada, nós falamos muito da solidão e da fobia social do Elliot, que ele não conseguia se relacionar com as pessoas. E agora, nessa temporada, nós temos a Dominique, que a única coisa boa que ela faz e que deixa, sei lá, talvez deixe ela feliz ou não, é o trabalho dela. E ela chega em casa e está sozinha e está falando com um computador. Então, uma das coisas abordadas foi a solidão, mais tecnologia, ou seja, as pessoas vão se tornar menos solitárias com a tecnologia ou não. Nós temos um flashback onde mostra um Elliot normal, ou quase normal, né? Ele continua sendo solitário e tal, mas ele ainda tem aquele amor pela irmã dele e eles têm aqueles momentos juntos. O Elliot estava trabalhando nessa empresa e o objetivo dele era fazer todo o sistema impenetrável a hackers. Mas chegou num dia que era feriado e ele fez todo mundo ficar para trabalhar. E aí as pessoas pegaram e trancaram ele na sala dos servidores. Preso lá, o Elliot pega e dorme. Quando ele acorda no dia seguinte, todos os servidores estão destruídos. E ele diz não lembrar disso. É aí que o juiz manda ele para fazer terapia compulsória com a Krista, para lidar com a raiva dele. É aí que eu digo que esse foi o primeiro momento em que o Mr. Robot apareceu. Logo em seguida, nós temos a visita da Darlene e eles vão ver um filme e tal, e ele conta que a Angela conseguiu um trabalho dele na Allsafe. É aí que uma coisa leva a outra e eles acabam pensando, e se a gente mudasse o mundo, e se a gente destruísse a A-Corp e mudasse o mundo. É aí nesse momento em que ele coloca a máscara e se veste como o Mr. Robot. O que aconteceu com a Angela na primeira temporada? Well, ela quer expor a A-Corp e processar. A história dela era mais complicada porque nem eu tava prestando atenção direito. E no final, o que aconteceu? Por alguma razão, ela era favorita do Philip Price. Por alguma razão. E eu não acho que era por causa da competência que ela mostrou na empresa. Então nós temos essa cena super importante dela com White Rose. Cara, 28 minutos com White Rose é muita coisa. E essa cena, ela é muito enigmática. Primeiro que ela é muito complicada de se entender. Mas uma das coisas que o White Rose falou pra Angela foi: e se seus pais, seu pai, sua mãe e o pai do Elliot tivessem morrido por uma razão específica e que essa razão fosse um bem maior para todo mundo? Essa é a única coisa que realmente faz sentido, entendeu? E não tem como saber qual é o plano do White Rose. O que seria? Dominação mundial? Uma nova ordem mundial? A China ser a nova potência mundial? Cara, é impossível saber. Mas a verdade, o que mostra é que a Angela ficou do lado dele. Então, poderia ser isso? Qual foi a razão pelo qual os pais deles morreram? A próxima timeline agora é do Tyrell. O que aconteceu com o Tyrell? Well, no final da temporada, nós vimos o Elliot pegar uma arma e aí, pronto, acabou. Ficou nesse escuro. E o Mr. Robot ficava falando e falando pro Elliot que o Tyrell estava morto. Então o Elliot o tempo todo acreditou que o Tyrell estava morto. A temporada trabalhou muito com a questão de o que é real ou não. E eu mesma já estava completamente confusa. Cara, o que é real? Ou o que não é real? Porque existem cenas em que o Elliot não está lá, então fica meio confuso. Na verdade, o Tyrell estava trabalhando no grande plano do Mr. Robot esse tempo todo. E pra ele isso é mais importante do que até ver a filha dele, ou até voltar pra esposa, ou mandar sei lá, o celular, no caso, que ela recebeu. O que nos leva a Joanna. O que aconteceu? Cara, essa mulher é muito louca. E aí ela começa a receber esses pequenos presentes, e ela acha que é do Tyrell. E a gente também continua pensando, será se é dele mesmo? Porque ele pode estar morto. E por muito tempo eu pensei que ele realmente estava morto. No final nós descobrimos que foi o Scott Knowles. E esse mesmo cara é o CTO que ficou no lugar, que foi promovido no lugar do Tyrell. E que o Tyrell matou a esposa dele. E ele fala que quer se vingar, quer fazer a Joanna pensar a mesma coisa, ter esperança de que a mulher dele estaria viva e etc. Toda essa temporada teve um estilo muito diferente e que eu nem lembro se foi igual ou não à primeira temporada. Mas tem sempre esse grande quadro e a pessoa bem no cantinho ou bem embaixo. Sempre isso. Teve muito diálogo e a gente sempre tinha que prestar bastante atenção no que as pessoas estavam falando. Agora, o que a gente sabe até agora dessa temporada? A coisa mais importante, o Tyrell está vivo.
A segunda coisa, o Mr. Robot vai fazer qualquer coisa para que o plano dele siga à frente. E qual que era o plano dele? Acabar de vez com a A-Corp. O que a A-Corp estava fazendo? Ela quer voltar a seu status de grande empresa dos Estados Unidos e para isso eles querem reestruturar sua base de dados. E sua base de dados agora é simplesmente papel. E o que Philip Price acha que vai acontecer? A China deu o quê? 2 trilhões de dólares para os Estados Unidos para eles se reerguerem. E aí o Price pensa que a China quer que a A-Corp se levante novamente. Mas, sem esses dados em papel, não tem como ela se reerguer como empresa. E aí o que vai acontecer? Tem grandes perguntas do que pode ter acontecido, o que realmente o White Rose quer. Ele quer que os Estados Unidos colapsem ou não? Porque no final da temporada você percebe que não tem energia. Sem energia, muita coisa acaba. É o que? Vai virar Revolution? Então o plano do Mr. Robot é explodir tudo. Simplesmente explodir tudo. Com pessoas lá dentro, com os arquivos lá dentro, com o prédio lá dentro. Ainda é o mesmo plano do Clube da Luta. Mas o que acontece depois? O que vem depois? As consequências são muito mais impensáveis do que as pessoas poderiam imaginar. O Elliot estava com toda essa revolução, esse pensamento de revolução, de mudar o mundo. Mas e aí, o que acontece depois da revolução? Como as pessoas vão se levantar? Como? Quem vai ser o novo vilão e quem vai ser o novo líder da nação? Qual que é o plano da China como nova potência mundial? E o que a gente pode esperar da terceira temporada? É impossível saber o que esperar da terceira temporada sem você pensar como que a Angela conhece o Tyrell e por que o Tyrell falou I love him. Cara, o Tyrell é um personagem tão mais... Cara, como eu vou dizer? Tão emotivo. Por que ele atiraria no Elliot e diria I love him depois? Por quê? Eu falei pro meu amigo que sou meio gay, mas conhecendo o Sam Esmail pode ter significados muito maiores. Eu espero na terceira temporada finalmente descobrir qual é o plano do White Rose e o que vai acontecer com o mundo depois do colapso da energia e o colapso econômico principalmente. Muitas vezes nessa temporada foi mostrado que o fato da China estar por trás disso tudo poderia gerar uma grande terceira guerra mundial. Mas os Estados Unidos não têm dinheiro para comprar mais armas para uma guerra. Ou seja, eles seriam completamente dominados, teriam que aceitar que eles não são mais potência mundial. I wanted to save the world.